Meu irmão e minha irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesse dia de hoje sexta-feira, dia 13 de fevereiro de 2026. E hoje nós temos esse dia como sexta-feira 13, né? Muitos aí já têm esse dia aí como um dia amaldiçoado, como um dia das trevas, né? Muito aí se resguarda nesse dia, porque diz que é um dia, né, de treva, é um dia de terror, é um dia aí onde as trevas, né, se declara treva, e o povo já colocou isso aí, né, nas suas vidas e se resguarda nesse dia. Mas hoje, nessa sexta-feira 13, hoje dia 13 de fevereiro de 2026, eu vim aqui quebrar isso na tua vida. Eu vim trazer uma palavra aqui que vai quebrar tudo isso na sua vida. Meu irmão, não existe sexta-feira 13 que pode amaldiçoar a tua vida. E nem existe sexta-feira 13 que pode também abençoar a sua vida. A única coisa que pode amaldiçoar a tua vida, eu vou dizer para você aqui agora, é a sua desobediência a Deus, é a sua infidelidade a Deus. Só isso pode te amaldiçoar. Só isso pode te amaldiçoar. A sua desobediência a Deus. E tem uma coisa que pode também te abençoar: a tua obediência ao Senhor, a tua fidelidade a Deus. Essas duas coisas. A obediência a Deus, ela te abençoa. E a desobediência ao Senhor, ela te amaldiçoa. Não existe dia, não existe sexta-feira 13 que pode te amaldiçoar. Não existe macumba, não existe feitiçaria, não existe nada se você for obediente e fiel ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Só Ele tem poder de amaldiçoar. Só Ele tem poder, né, de abençoar. Uma vez que você é desobediente a Deus, né, vai vir maldição sobre a tua vida. A palavra do Senhor diz, lá em Números, no capítulo 23, que contra Jacó não há feitiçaria, não há macumbaria, não há nenhum poder das trevas contra aquele que obedece a palavra do Senhor Jesus. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, eu tenho uma palavra aqui poderosa para a tua vida. Fica comigo até o final desse vídeo para você entender, né, para você compreender. Eu vou trazer uma palavra aqui, né, uma palavra que vai de encontro a esse dia aí, em nome de Jesus, tá bom? Para que você seja aí abençoado na terra e não carregar essas superstições aí criadas pelo homem, né, que um dia, uma hora, um mês, um tempo pode amaldiçoar a vida de alguém. Isso é superstição, isso não acontece, mas uma vez que você desobedece a palavra do Senhor, isso sim acontece, muitas maldições na tua vida. Mas uma vez que você também obedece a palavra do Senhor, muitas bênçãos virão sobre a tua vida. Então eu vou trazer uma palavra aqui de bênção, para que você obedeça e que você caminha debaixo das bênçãos do Senhor. Amém? Então eu quero meditar com os irmãos aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 3, a partir do versículo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mensagem ela é um pouco grande, eu dividi ela em dois tópicos, né? O primeiro tópico nós temos como tema: sem a presença do Espírito Santo na terra, você não terá o respeito no céu. O tema já fala tudo: sem a presença do Espírito Santo na terra, você não terá o respeito do céu. Louvado seja Deus. Então eu vou estar lendo aqui para vocês, se tiver uma Bíblia aí, acompanha também, em nome de Jesus. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, não olharia para ti, nem te veria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos aqui, a Bíblia nos apresenta aqui 3 homens poderosos, 3 homens que governam nações e tinham em tuas mãos poder e autoridade. Esses 3 homens aqui, irmão, não são homens comuns, não são homens qualquer, são homens que carregavam na terra poder, autoridade, né, e dominava nações e governava nações. Louvado seja Deus. Joroão, rei de Israel; Josafá, rei de Judá; e o rei de Edom. Esses 3 homens ao qual nos é apresentado aqui pela a poderosa palavra de Deus. Mas aqui, irmão, no versículo de número 13, nós podemos ver o profeta Eliseu se dirigindo a um deles, né, se dirigindo ao rei Joroão, o rei de Israel, e assim trazendo uma vergonha sobre ele. Olha o que diz no versículo de número 3, diz assim: mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas de tua mãe. Irmão, esse rei aqui, ele tinha poder, ele tinha autoridade, né? Ele tinha ali um governo sobre ele, mas louvado seja o nome do Senhor. Agora ele foi desrespeitado perante uma multidão, ele foi desrespeitado perante um povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não foi respeitado ali perante o povo, ou seja, tem coroa, tem trono, tem anel, tem poder, mas não é respeitado no céu. Por que ele não foi respeitado no céu aqui, irmão? Porque Eliseu, ele estava aqui diante da presença de Deus, como diz aqui no versículo 14, diz assim: em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti. Eliseu era um profeta que ele vivia o tempo todo na presença de Deus, ele andava o tempo todo na presença de Deus. Então nós podemos perceber que um homem, louvado seja Deus, que não anda com a presença do Espírito Santo, ele não tem respeito nenhum no céu, ele nem é reconhecido no céu. Joroão, ele não era reconhecido no céu e nem respeitado no céu, porque ele foi envergonhado pelo profeta diante do povo, diante daqueles reis. Ele foi envergonhado, ou seja, tem coroa, tem trono, tem anel, tem poder, mas não é respeitado no céu. Não tem moral nenhuma no céu, não tem respeito nenhuma no céu. Faz uma oração, Deus não responde. Faz um jejum, Deus não responde. Busca um profeta, Deus não responde. Por quê? Porque não anda com a presença do Espírito Santo de Deus aqui na terra. É necessário que nós andamos com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo aqui nessa terra, para que nós possamos ser abençoados, para que nós possamos ser respeitados tanto no céu como na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E para que adianta tudo isso?
na terra e não ser reconhecido no céu? Para que adianta ter coroa? Para que adianta ter trono? Para que adianta ter anel, ter poder, ter status, ter título e não ser reconhecido no céu, irmão? E não ser respeitado no céu? Louvado seja o nome do Senhor. E quantas pessoas hoje que têm trono, poder, autoridade, dinheiro, fazenda, status, título, cargos muito importantes, mas não é reconhecido no céu, mas não é respeitado no céu. A vida anda uma bagunça, tem tanta autoridade na terra, tem tanto poder, mas não é reconhecido no céu. Ou seja, não adianta nada ter tudo isso, mas não ser respeitado no céu. Nem tampouco são reconhecidos no céu, por conta dos seus pecados, que não querem renunciar. Aqui eu vou trazer para você uma passagem que está lá em 2 Reis, no capítulo de número 3, no versículo de número 1, que diz assim a palavra de Deus. E Joroão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, que seu pai fizera, contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, e não se apartou dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos, irmão, no versículo de número 16, 1 Reis 16, 31 e 32, a palavra vai falar sobre Acabe, o pecado de Acabe, que diz assim, e fez Acabe, filho de Uri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel, que foram antes dele. Irmão, nós podemos ver aqui que o rei Joroão, ele até tentou andar nos caminhos do Senhor. Ele até tentou se converter, ele até tentou aqui, ele tirou, a Bíblia vai dizer aqui no versículo 2, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou as estátuas de Baal que seu pai fizera, contudo aderiu os pecados de Jeroboão. Ele até tentou, irmão, a servir a Deus, mas os pecados de Jeroboão, que eram os pecados mais simples, mais comuns, ele aderiu esses pecados para ele, né, saindo dos pecados do teu pai, né, Acabe, que tinha altares em Samaria, em Israel. Acabe edificou altar para Baal, edificou um culto para Baal em Samaria, aonde era proibido a servir outro Deus, somente o Deus vivo, Deus de Israel. Ainda assim, Joroão, ele quebrou, ele derrubou esses altares de Baal, mas ele ainda aderiu, como a palavra está dizendo, contudo aderiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, e não se apartou dele. Ele até tentou, irmão, ele até tentou servir ao Senhor, ele até tentou servir a Deus, mas os pecados de Jeroboão são uns pecados que muitos pensam, louvado seja o nome do Senhor, que está agradando a Deus com os pecados de Jeroboão, né? Jorão, ele pensou que ele estava agradando a Deus, que ele estava diante de Deus, mas ele aderiu o pecado de Jeroboão. Qual é o pecado de Jeroboão? Agora nós vamos meditar aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 12, no versículo de número 26, que diz assim a palavra do Senhor. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu. Se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse, muito trabalho vos será a subir a Jerusalém. Vês aqui o teu Deus, ó Israel, que te fizera subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou outro em Dan, e este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um adorar um bezerro de ouro. Irmão, quando chegou o final do rei de Salomão, a morte de Salomão, a Bíblia diz que o reinado de Israel foi dividido. A descendência de Davi ficou com uma tribo, que é a tribo de Judá, e o povo de Israel ficou com as outras 10 tribos. Roboão, filho de Salomão, ficou com a tribo de Judá. E Jeroboão, que era servo de Salomão, descendente de outros povos, de outra descendência ali, de outra família, ficou com o reinado de Israel, governando. Mas, como nós podemos ver, Jerusalém, o templo ficava em Jerusalém, que foi ali feito pelas mãos, pelo intermédio da vida de Salomão. E o povo precisava adorar, o povo precisava cultuar, o povo precisava congregar na época de culto. Só que o rei, Jeroboão, ele não confiou naquilo que Deus tinha dado para ele. Então, ele com medo de perder o poder, de perder o trono, de perder a autoridade que ele tinha, ele faz o quê? Agora ele vai levar o povo à idolatria. Ele vai levar o povo, né, ao pecado, à superstição, né, como muitos hoje estão fazendo dentro da casa do Senhor. Ele aqui, ele começa a louvado seja o nome do Senhor. Ele cria, ele faz um bezerro de ouro para o povo adorar. Sabe por quê? Ele ficou com medo do povo descer lá em Jerusalém para poder adorar no templo. Ele ficou com medo do povo, né, tornar o coração para o rei Roboão e ali começar a servir ao rei Roboão. E Jeroboão fez, né, segundo a vontade da tua carne, segundo a vontade dos seus olhos, esquecendo os princípios de Deus, esquecendo a palavra de Deus, esquecendo aquilo que era a base deles ali, o princípio dele em Israel. Aí a Bíblia vai dizer que ele criou 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel e outro em Dan, assim para que o povo pudesse adorar, e ensinando o povo que foi aqueles bezerros de ouro que arrancaram eles ali, né, da terra do Egito. Assim também Joroão, louvado seja Deus, voltando aqui no 2 Reis, no capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que Jeroão também, louvado seja o nome do Senhor, aderiu ainda esses pecados, o pecado de Jeroboão, porque eles estavam adorando, né, outros deuses, fazendo idolatria, né, pecando com o pecado da idolatria ali, servindo coisas, né? Como hoje nós vemos.
Então, irmão, ele até tentou, Jeroboão até tentou sair, mas ele se aderiu ao pecado, né, de Jeroboão, assim fazendo o povo também pecar. Foi o pecado que Jeroboão fez, fazendo o povo pecar, trazendo o pecado para o povo, né, superstição, como esses dias aí, né, fazendo muitas coisas ali que desagradavam o povo, para ter o quê? Para ter o poder, para ter o povo em tuas mãos. Tem muitos líderes hoje, né, trazendo superstição para dentro da igreja, para ter o povo nas suas mãos. Foi exatamente aquilo que Jeroboão fez, para ter o povo na mão dele, para ter o poder, para ter o trono, para ter a coroa, para ter o anel, para ter o respeito na terra, mas sabendo ele que ele não teria o respeito do céu, porque o Espírito Santo não estaria com ele. Então, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. E Jeroboão continuou seguindo ali a cultura, né, as culturas dos seus antepassados, né, de Jeroboão. Derrubou os altares de Baal, mas continuou no pecado de Jeroboão. E hoje, meus irmãos, tem muitas pessoas hoje também, né, que até tenta sair do mundo, vem para a presença de Deus, vem para a igreja, derruba os altares de Baal, né, que é aí a prostituição, o adultério, as bebidas, as festas mundanas, mas quando chega dentro de Israel, mas quando chega na igreja, ainda fica nos pecados de Jeroboão. Quantas pessoas que vêm que hoje estão no altar, igrejas, pessoas que estão vendendo a palavra de Deus, né, louvado seja o nome do Senhor, fazendo superstição para fazer com que o povo peque. Tem muitas hoje congregação, muito tempo que estão vendendo a palavra de Deus, estão fazendo superstições para que o povo fique ali amarrado naquela religiosidade, para que o povo fique amarrado naquilo ali e não busque a palavra do Senhor. Quantas pessoas estão fazendo fogueira santa? Fogueira santa, irmão, salva quem? Aonde está escrito na Bíblia? Copo de água benzido. Aonde que o copo de água benzido pode salvar a vida de alguém? Aonde está escrito isso aqui na Bíblia? Ponceira do Salmo 91. Tem gente com carnezinho pagando ponceira do Salmo 91, superstição. Isso é maldição para a tua vida. Isso é maldição para a vida daqueles que estão levando o povo a pecar também. Porque Jeroboão, quando ele fez o bezerro de ouro, ele estava levando o povo ao pecado. Essas pessoas que vivem fazendo isso, copo de água benzido, Salmo 91, vassoura consagrada, vendendo nas congregações, trazendo o povo, prendendo o povo ali, para que o povo tenha algo à vista. A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo de número 11, a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. O verdadeiro cristão, ele não vai por aquilo que ele está vendo, pelo copo de água, não, ele vai pela palavra, ele vai por aquilo que ele não está vendo, que é a fé dele em Jesus Cristo. Eu não preciso de uma fogueira santa, de um copo de água benzido, de uma pulseira do Salmo 91, isso é maldição. Você que tem essa pulseira aí, eu aconselho você hoje, mediante a palavra de Deus, a quebrar e jogar fora. Isso não vai te trazer nada, isso vai te trazer maldição. Perante a palavra de Deus, o Salmo 91, ele só serve se você ler e praticar ele. Ele é aberto, ele não serve se você ler e praticar ele, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a casa do Onipotente, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Irmão, vassoura santa, né? Areia de Israel, quantas congregações têm vendido areia de Israel, vai lá, traz o potinho, entrega pro povo, aí isso aqui vai abençoar a sua casa, isso aqui vai abençoar o seu lar, isso aqui vai tirar a maldição. Mentira, não vai tirar nada. O que vai tirar as maldições da sua casa é a obediência à palavra do Senhor, é a obediência a Deus, é fugir dessas coisas. É isso que vai fazer com que você seja um homem e uma mulher de Deus, abençoada. Louvado seja a areia de Israel, né? Feijão santo, tem gente vendendo feijão santo, tem pessoas aí vendendo feijão santo, dizendo que isso cura, que isso sara, que isso é bênção de Deus. É mentira, isso é maldição, isso é superstição, isso não vai te ajudar em nada, isso vai te afundar, isso vai acabar com sua finança, isso vai acabar com seu casamento e vai acabar com tua vida. É isso que isso vai fazer. Muitas outras coisas, como projeto de vida todo ano. Tem congregações, tem lugares que faz projeto de ano, né? Projeto de todos os anos fazendo projeto de vida, projeto de vida. Esse ano sua vida vai ser uma bênção, esse ano sua vida vai ser uma bênção. Consagra ao Senhor 1000, consagra ao Senhor 500, consagra ao Senhor 200, consagra ao Senhor 2000, que ele vai te abençoar, não vai te abençoar coisa nenhuma, irmão. Ele não vai te abençoar. Sabe por quê? Porque esses projetos aí que você está consagrando ao Senhor, se você tiver uma vida de pecado, uma vida ruim, uma vida mal, não vai adiantar nada isso aí. Eles estão te iludindo para você se manter nessa religiosidade, ali servindo as superstições, essas coisas que a Bíblia não diz, que a Bíblia não fala, essas coisas que a Bíblia é contra. Se você ler Bíblia, você vai entender, não precisa de nada disso. Quando eu comecei a ler Bíblia, quando eu comecei a enxergar, eu descobri que isso não serve para nada. Você ser um dizimista, um ofertante fiel na casa do Senhor, tudo bem. Agora fazer sacrifício de tolo, sacrifício vendendo, comprando, dentro da igreja, trazendo essas coisas para dentro da casa de Deus, isso é maldição. Tanto você que faz, quanto você que recebe, quanto você que é vendido, por isso que está acompanhando isso, louvado seja o nome, né? É corredor do sal grosso, aonde que isso é bíblico? Corredor do sal, irmão, isso não tem nada a ver, isso é superstição. É a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que cura. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por isso que esse homem aqui, irmão, ele não tinha o respeito do céu, ele não era reconhecido no céu. Sabe por quê? Porque ele aderiu aqui os pecados de Jeroboão. Jeroboão, ele colocou um bezerro de ouro. Como eu já disse, meu irmão, está aqui na palavra do Senhor, né? Jeroboão, ele serviu ao povo, ele queria o poder, ele queria o trono, ele queria a autoridade. Tem muitos homens e mulheres aí que tá querendo poder, tá querendo coroa, tá querendo trono, mas não quer conhecer Jesus, não quer ter intimidade com Deus, não quer buscar a presença de Deus, não quer servir o Deus verdadeiro. Tá enganando você, tá enganando sua família com essa superstição. O lugar que você entrar, que tiver essas coisas, vendendo feijão santo, Ponceira 91, vassoura consagrada, areia de Israel, feijão santo, consagrando todo ano projeto de vida e prometendo que sua vida vai ser uma mil maravilha. É tudo mentira, irmão. É tudo mentira. Não tem na Bíblia isso, não. Se não tem na Bíblia, eu não posso pregar isso, né? Isso aí é mentira. Por que esses pastores não mandam vocês aqui, ó, estudar a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, fica ensinando o que a Bíblia não diz? Isso é tudo mentira. E é por isso que esse homem aqui, ó, ele foi envergonhado perante o povo. Jeroboão foi envergonhado perante o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Em contrapartida, aqui no tópico de número 2, irmão, nós temos também aqui como tema: quer ser respeitado no céu? Ande com a presença do Espírito Santo na terra. Você quer ser respeitado no céu? Ande com a presença do Espírito Santo na terra. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui no capítulo de número 3, 2 Reis, capítulo de número 3, no versículo 14, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó:
Olha só para você ver. No versículo 14, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, e disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Irmão, isso é muito importante. Aqui tinha 3 reis, louvado seja o nome do Senhor. Eles viviam, irmão, na mesma terra, no mesmo lugar, debaixo do mesmo sol, da mesma nuvem, da mesma chuva que caía para um, caía para outro. Só que um aqui agora é respeitado perante o povo, ele é respeitado no céu, né? Ele é conhecido no céu. O rei Josafá, ele era reconhecido no céu, louvado seja Deus. Da mesma forma que o profeta Eliseu se dirigiu ali para o rei Jeroão, né? O rei de Israel, ele também se dirigiu para o rei de Judá, o rei Josafá. Mas agora ele dirige para esse homem com honra, ele dirige com esse homem com todo respeito. Sabe por quê? Porque Josafá, ele era reconhecido lá no céu, ele era respeitado lá no céu. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Ele andava com a presença do Espírito Santo de Deus. Quando você anda com a presença do Espírito Santo de Deus, você é respeitado aonde você chega. Aonde você pisa as plantas dos teus pés, você tem respeito. Aonde você pisa as plantas dos seus pés, você é reconhecido como um grande homem de Deus. E Josafá, ele foi aqui honrado por um profeta, ele foi honrado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque ele fazia a vontade de Deus, porque ele fazia a vontade do Senhor. Meu irmão e minha irmã, você quer ser respeitado no céu? Você quer ser respeitado na terra? Você quer ser honrado na terra por Deus? Ande com a presença do Espírito Santo de Deus, porque aonde você estiver, você vai ser respeitado. Louvado seja o nome do Senhor. Até mesmo junto de pessoas que não temem a Deus, você será respeitado. Se você anda com a presença do Espírito Santo de Deus, se você obedece a Deus, se você é fiel ao Senhor, se você é temente ao Senhor, aonde você pisar as plantas dos seus pés, você vai ser respeitado. Até mesmo se você estiver em companhia de pessoas que não são temente a Deus, você vai ser respeitado, porque Josafá estava junto com esse povo que não era temente a Deus, que não obedecia a Deus, mas Josafá, ele foi honrado por Deus, ele foi respeitado. Imagina, só estou aqui por causa desse homem, imagina alguém falar isso para você, meu irmão e minha irmã. Então, esse é o mistério, andar na presença do Senhor Jesus. Aqui no capítulo 22 de 1 Reis, de 2 Reis, louvado seja o nome do Senhor, 22 de 1 Reis, a palavra do Senhor vai falar aqui de Josafá. Eu quero deixar para você aqui, no versículo de número 41, a palavra do Senhor diz assim: e Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não... Louvado seja o nome do Senhor. Todavia, os altos não tiraram o sacrifício e queimava incenso nos altos. E Josafá teve em paz com o rei de Israel. Quanto ao mais dos atos de Josafá e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também desterrou da terra os restos dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Irmão, ele não dava mole. Ele não dava mole, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o rei Asa, ele arrancou até a coroa de sua mãe. A sua mãe não andava nos caminhos do Senhor. Quando ele governou, quando ele se tornou rei, ele arrancou a coroa. Ele tirou o poder de rainha de sobre a sua mãe. A mãe dele era rainha, ele tirou o poder, ele arrancou a coroa. Está aqui também, lá em 1 Reis, no capítulo 15, no versículo 11 e 14, está lá escrito, louvado seja Deus. Todos os rapazes, todas aquelas pessoas escandalosas que viviam em Israel, sabe o que ele fez? Ele desterrou, ele arrancou, ele tirou fora, ele jogou para lá. Hoje não. Hoje tem pessoas escandalosas no altar que estão escandalizando o evangelho. Pessoas que estão no altar estão com 2, 3 mulheres, com 2, 3 casamentos. Pessoas que estão no altar e estão na fornicação, na prostituição, no adultério. E os líderes, olha e faz vista grossa. São pessoas que não tem nenhum respeito no céu, são pessoas que não é reconhecida no céu. Então eu louvo a Deus pela tua vida que ficou aqui até o final, quer ter respeito, quer ser respeitado no céu, quer ser respeitado na terra, quer ser honrado perante a Deus, quer ser honrado perante o povo. Ande com a presença do Espírito Santo de Deus. Caminha com a presença do Espírito Santo de Deus, que não vai ter maldição na tua vida, não vai ser sexta-feira 13, não vai ter macumba, não vai ter feitiçaria, não vai ter nada disso. Somente a presença de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.